Shalom, a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos tomar nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 12. Tiago 3, do 1 ao 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Agora, nós vamos ler do capítulo 4, os versos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Querido Deus, querido Pai, graças por tua palavra. Consagramos a Ti esse momento de oração, de reflexão. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, Senhor, me dê força para pregar a Tua palavra, unção para pregá-la sem distorcer. A Tua palavra que é viva, santa, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Amém. Existe uma categoria de pecados que nós não atentamos muito para
essa categoria de pecados. São chamados pecados verbais. E o que seriam os pecados verbais? Pecado da mentira, pecado da fofoca, pecado da calúnia, todos os pecados pela língua, portanto são chamados pecados verbais, e nós verdadeiramente não atentamos muito para eles. Nós, os pastores, pregamos com muita ênfase a respeito de todos os temas, e pregamos com muita ênfase, especialmente a respeito do dízimo, mas com muito mais ênfase nós deveríamos pregar a respeito do pecado. Porque se algum dia vier a faltar o dízimo, o Senhor Deus enviará o sustento, assim como Ele enviou o sustento a Elias no deserto. Mas se faltar a pregação contra o pecado, as almas vão para o inferno. E o Senhor Jesus nos diz também em Mateus, no capítulo 12, no verso 36, digo-vos que de toda palavra frívola que prosperem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Que são palavras frívolas, palavras fúteis, palavras impensadas, dela darão conta no dia do juízo. Isso é muito sério. E ele continua no verso 37 dizendo: porque pelas tuas palavras serás julgado, e pelas tuas palavras serás condenado. O que o Senhor Jesus está mostrando para nós nesta palavra? Está mostrando para nós que mesmo aquelas palavras que são proferidas sem cuidado, mesmo as palavras mais fúteis, mesmo as palavras ditas impensadamente, elas têm um valor, elas têm uma importância eterna. Amém. Deus fala com todos, mas Deus fala mais com o pastor. E não sei quantos de vocês já ouviram, especialmente as crianças, se viram uma para outra e dizem: ah, quer saber? Eu não vou muito com a tua cara. E muitas vezes adultos também. E nos esquecemos que todos esses pecados verbais, mentira, fofoca, insultos, eles têm o mesmo peso de pecados de adultério. Esses pecados verbais têm o mesmo peso de pecado de assassinato. E não levamos muito em conta essas coisas. O Senhor Jesus diz ainda em Mateus capítulo 5, verso 22: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar o irmão de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Algumas versões, ao invés de tolo, aparece a palavra raca, outros aparece a palavra louco, que é o mesmo significado. Então o Senhor Jesus está dizendo: todo aquele
que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, ou quem chamar o irmão de raca, ou quem chamar o irmão de louco, estará sujeito ao inferno de fogo. Note a seriedade dos pecados verbais. Aqui em Tiago, nós lemos o capítulo 3, no verso 3, no versículo 6, melhor dizendo, ele diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Com que facilidade nós matamos as pessoas com a nossa língua. Já ouviu aquela expressão? Aquela pessoa para mim morreu. Fulano para mim já está morto. E muitas vezes nós ainda usamos a oração como pretexto. Querem ver um exemplo disso? No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós temos a passagem de dois homens que subiram ao templo para orar. E você verá como que um deles está usando a oração como pretexto para matar o seu irmão. Eu vou abrir e vou ler com você Lucas, no capítulo 18, dos versos 9 ao 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Aleluia. Note, o fariseu, usando da oração para caluniar, para matar aquele que estava do seu lado, também orando, se vangloriando da sua oração, dizendo: Deus, eu não sou como este, eu não sou injusto, eu jejuo, eu oro, eu dou meu dízimo de tudo. Mas, voltando para Tiago, capítulo 3, versos 1 e 2, ele diz assim: meus irmãos,
Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Está dizendo que todos nós temos defeitos. O pastor tem defeito, as ovelhas têm defeito, e não podemos perder esta visão. Eu, como pastor, tenho meus defeitos, você, como ovelha, tem os seus defeitos, e cada um segue caminhando na medida da luz que já recebeu. Cada um segue caminhando a sua vida de acordo com a medida do seu entendimento que já recebeu. Agora, os nossos muros de intolerância que existem dentro de nós precisam cair por terra. Tem que cair. Temos que odiar o pecado, amar o pecador, mas odiar o pecado. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, do verso 2 a 4, a Bíblia diz que um crê que tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Ou seja, Paulo está falando de dois grupos de pessoas. Um crê que pode comer de tudo, mas o outro é fraco, come só legumes. O que come de tudo, não julgue o que não come. E o que não come, não condene o que come. Por quê? Para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Glória a Deus. Voltando para Tiago, agora no versículo 6, do 3 ao 6. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aqui Tiago faz 3 comparações da nossa língua. Primeiro, ele compara a nossa língua com um freio na boca dos cavalos. Assim como se coloca aquela peça de ferro na boca do cavalo, e através dessa peça consegue-se domar o corpo inteiro do cavalo. Depois ele compara com um navio. Mesmo o navio sendo grande e batido de rijos ventos, mesmo o navio sendo tão pesado, mas um pequenino leme faz com que o timoneiro conduza o navio na direção em que ele deseja.
E depois ele compara a nossa língua com uma faísca. Uma pequena faísca é capaz de incendiar uma floresta inteira. Então ele diz: assim a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero, contamina. Ou seja, a má conversa tem o poder de arruinar o caráter de uma pessoa. As más conversações arruinam o caráter. É mais difícil domar a língua do que domar animais selvagens. Depois ele diz: bendizemos ao Senhor e Pai, e com a mesma língua nós amaldiçoamos os homens, que são imagem e semelhança de Deus. Temos que nos arrepender. Temos que pedir perdão ao Senhor. Fonte de água salgada e fonte de água doce não existe. Uma fonte será ou de água salgada, ou será uma fonte de água doce. De uma mesma torneira, você não tira água salgada e água doce. Uma figueira poderia produzir azeitonas? Ele pergunta. E a videira? Por acaso a videira poderia produzir figos? A mesma língua que louva a Deus não pode amaldiçoar. Amém. Aí nós fomos para o capítulo 4, nos versículos 11 e 12, que diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Essa palavra está ensinando para nós que a calúnia reflete a obra de Satanás. A calúnia é exatamente o serviço de Satanás. A palavra grega para diabo é caluniador. É o que ele é o que ele faz. E quando falamos contra um irmão, nós não estamos falando apenas mal daquela pessoa. Estamos falando mal da lei de Deus. Estamos julgando a lei de Deus. E se estamos julgando a lei de Deus, então já não somos observadores da lei. Estamos agindo como juízes da lei. Quando falamos sem que o irmão deva alguma coisa, estamos pecando o pecado da calúnia. E quando falamos do irmão, e o irmão de fato deve, estamos praticando o pecado da fofoca. E os dois tipos de pecado conduzem ao inferno. Essa é uma mensagem de exortação, é uma mensagem corretiva. Não estou aqui trazendo nenhuma mensagem dirigida a nenhuma pessoa. Não tenho esse sistema de trazer mensagem dirigida. Deus sabe disso, que eu até reluto em falar de determinados temas bíblicos. Mas o apóstolo Paulo nos diz na 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16: ai de mim se eu não pregar.
aquilo que Deus manda falar. Então, ai de mim se eu não falar. Eu quero agora orar com vocês, e especialmente o Salmo 141, fazer um voto a Deus de vigiar mais as palavras da nossa boca, em nome de Jesus. Abra comigo, portanto, no Salmo 141. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, a Ti eu clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz, quando eu te invoco. Suba à Tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos, como oferta vespertina. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Olha que oração linda de Davi, nesse versículo 3. Repita comigo, por favor. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, e será isso mercê. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados penha abaixo. Mas ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. As nossas palavras devem ser agradáveis. Verso 7. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulcra a terra, pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em Ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse tempo, me salvo, inloco-me. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Vamos ter um tempo de oração na presença do Senhor. Querido Deus, querido Pai, é no Senhor que nos refugiamos, para não sermos envergonhados. É o Senhor que nos livra por Tua justiça. É o Senhor que nos resgata. Inclina-me os ouvidos, Senhor, e salva-me. Sê Tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Muito obrigado, Deus. Que as minhas palavras, Senhor, sejam sempre palavras agradáveis. Ó Deus, põe guarda a minha boca, põe guarda nos meus lábios. Vigia, Senhor, os meus lábios, a minha língua. Em Ti, ó Deus, tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno. Tu me tiraste. Tu és o motivo dos meus louvores. Tu és o motivo das minhas canções. Eu te adoro, Deus querido, e te adorarei para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Quero orar pelos dizimistas fiéis, pelos ofertantes fiéis. Quero abençoá-los. Se você trouxe algo para Deus nessa noite, pode colocar no gasofilaço e eu estarei abençoando. Deus querido, muito obrigado por esse ato de amor,
de poder ofertar na casa do Senhor, dizimar na casa do Senhor, para a obra de Deus aqui na terra. Deus, o Senhor julga o ofertante, o Senhor julga a intenção da oferta. Antes da oferta das nossas mãos, o Senhor vê a oferta do nosso coração. Muito obrigado, Pai querido. Muito obrigado, Deus, por poder cumprir com a Tua palavra santa, de trazer na casa do Senhor todos os dízimos e fazer prova do Senhor. Se o Senhor não nos abrirá a janela dos céus e não derramará sobre nós bênçãos sem medidas, e ainda repreenderá o devorador as nossas vidas. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Em gratidão ao nosso Deus, levante suas mãos para Ele. Obrigado, Deus. A Ti damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nos abençoe com a Tua paz, nos cure, nos liberte, nos conduza em paz de volta para casa agora, Pai. E eu oro por cada lar aqui representado, por cada família aqui representada, e por aqueles que não estiveram aqui nesta noite. Onde estiverem, Pai, eu os abençoo. Purifica, Senhor, cada dízimo, cada oferta, nós consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.